Nós estamos, Senhor, na tua presença, meu Pai, clamando, meu Deus, na beleza da tua santidade, na glória do teu poder, meu Pai. Ó Deus tremendo, a tua igreja está clamando, a tua igreja, meu Pai, ela está pedindo, meu Deus, pedindo, meu Pai, com fé, pedindo, Senhor, ó Deus, na tua presença gozo, na tua presença paz, na tua presença triunfo do Espírito Santo. Prepara, Senhor, os nossos corações aqui agora. Prepara, Senhor, o coração da tua igreja, a tua noiva, meu Pai, como diz o salmista no Salmo 108, preparado está o meu coração, diz o salmista. Prepara, Senhor, o coração das irmãs. Prepara, Senhor, para ouvir a oração, para ouvir, meu Pai, ao som da palavra do Senhor. Toca, meu Deus, toca, meu Pai, toca e realiza a grande obra. Coloca por terra, meu Pai, toda a obra da mandinga. Coloca por terra, meu Pai, toda a força do inferno, e vem dar a vitória para o teu povo aqui agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Diz glória a Deus. Aleluia, glória. Meus irmãos, já vamos ler a palavra do Senhor nosso Pai, aleluia, no livro de Lucas, capítulos 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor, o anúncio do nascimento de... Queremos agradecer mais uma vez a presença da nossa irmã Madalena, que está conosco, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, aleluia, vou aguardar os irmãos, aleluia, no capítulo 1, versículo 5 de Lucas, que diz assim, quem achou diz amém, glória a Deus. Vamos já, aleluia, diz assim, e existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso, e toda a multidão do povo que estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome do João, e darás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E o respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te alegres novas. E todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes na palavra
que ao seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de quando demorasse no templo. E saindo ele, não podias falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o opróbrio entre os homens. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Deus, aqui, Senhor, diante da tua palavra, a tua palavra, Senhor, que é poderosa, como diz, Senhor, 23, 29 de Jeremias: não é minha palavra como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Ó Deus tremendo, vem falar, Senhor, ao coração do teu povo, e realiza, meu Pai, a tua obra, realiza, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos, com palmas e glória a Deus, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Meus irmãos, aqui nós temos o sacerdote Zacarias, já avançado em idade, aonde foi lançado a sorte, e ele foi entrar no templo para oferecer de costume, segundo a ordem de Abias, o grande oferenda, o sacrifício a Deus. E ali, meus irmãos, ele fazendo o sacrifício a Deus, ele surpreendeu com a presença do anjo Gabriel para lhe trazer boas novas. E quando o anjo Gabriel, meus irmãos, apareceu ali, meus irmãos, e ficou diante dele, ele começou a falar com Zacarias: Zacarias, olha, você terá agora de Deus um grande presente, uma grande bênção, porque o Senhor, ele está colocando diante de ti um filho a qual será grande diante do Senhor. Não vai beber vinho, não vai, aleluia, beber bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo, e terás prazer, terás alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E ali, meus irmãos, o anjo em pé, aleluia, à direita do altar do incenso, Zacarias ficou, meus irmãos, assustado, porque ele mal sabia que ele estava sendo contemplado por Deus. Ele mal sabia que ele, sendo um homem justo, com a tua esposa Sara, o Senhor lhe agradava a tua justiça e a tua retidão. E ali o Senhor enviou o socorro, enviou para ele aquela notícia, falando do nascimento do seu filho. E ali, meus irmãos, Zacarias, um homem avançado em idade, um homem, meus irmãos, com uma velhice, e esperava ali só cumprir o seu ministério, e não esperava ser pai. E ele disse para o anjo do Senhor: quando há de suceder isso? E o anjo do Senhor, vendo em Zacarias a sua dificuldade para entender ali aquela mensagem, porque ele não esperava, Zacarias não estava esperando aquela mensagem. Ele fora colocado sobre sorte para apenas aplicar o sacrifício, e todos esperavam ele do lado de fora. E aqui, meus irmãos, Zacarias começou a duvidar do anjo, e o anjo falou para ele: olha, conforme você não creu, aleluia, glória a Deus, conforme você não creu, você vai ficar mudo, porque não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não cresces. E ele era justo, hein? Ele era justo e reto, mas ele não estava esperando, porque ele já era um senhor de idade, e a esposa também era, e era estéril, diz a Bíblia, ela não podia ter filho. E ele não estava esperando, estava achando que era só para ele fazer o conforme era de costume eles fazerem. Eles achavam que era só para ir no templo
ofereceu o sacrifício, e ele ia terminar o ministério dele e ia embora. E aí ele recebeu a visita do anjo e ficou extasiado, porque ele não sabia responder nenhum anjo. Como que vai acontecer isso? O anjo falou: porque você não creu, Zacarias, você não está crendo no seu coração. Olha aí já para você a resposta. Ficou mudo na mesma hora. E é quando não cumpriu os tempos da gestação de Isabel, ele não concluiu a sua fala, voltou a ser normal. E aqui Zacarias, ele turbou-se. A Bíblia fala que ele turbou e caiu temor sobre ele, e a palavra de Deus veio sobre ele, e ele recebeu, não foi uma má palavra, ele recebeu uma boa palavra, porque se nós observarmos o texto, ele recebeu só coisa boa. Ele disse que ia receber um filho, já velho, e aqui o filho dele ia dar o quê? Muita alegria, e muitos se alegrariam do nascimento, ia ter muito prazer, porquanto seria grande, não seria nem pequeno. Então ele ficou extasiado com tudo isso. Eu velho, eu vou ter um filho que vai ser na virtude de Elias, vai pregar e muitos vão se arrepender. Mas quando vai suceder isso? Quando que vai acontecer? Ele ficou extasiado. E aqui a Bíblia fala, meus irmãos, que o anjo não se agradou. Gabriel, o anjo que foi levar a mensagem, ele diz: olha, Zacarias, porque não cresce na palavra do Senhor, eis que ficará mudo. E quando cumprir os tempos do que o Senhor te enviou, você não vai voltar a falar, porquanto não creste nas minhas palavras. Jesus Cristo, meus irmãos, tudo que Ele envia, Ele quer que nós cremos. Tudo começa com crer. Quando nós vemos ali, meus irmãos, no capítulo 9, versículo 23 e 22 de Marcos, aquele homem que estava com teu filho, que outrora caía na água, que outra hora caía no fogo, uma luta para a família, porque tinha que ficar em cima, porque o diabo pegava ele de repente, e tinha que ficar em cima, e Jesus falou para ele, 9:23 de Marcos: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Tudo começa, meus irmãos, através da fé. A fé, meus irmãos, é ela que vence o mundo. Não adianta, meus irmãos. Zacarias, a Bíblia fala que ele era um homem temente, ele era um homem reto, mas ele não creu, porque tudo é através da fé. Jesus Cristo, meus irmãos, ele nos deu regra de fé. Jesus Cristo, meus irmãos, ele disse no capítulo 11, versículo 22 de Marcos: tendes fé em Deus. Nós temos que ter primeiramente a certeza que o Senhor está enviando a nós, o que o Senhor está enviando aquele a qual está ouvindo a sua voz, é inteiramente certeza de acreditar, é inteiramente a certeza de nós, meus irmãos, colocar sobre o Senhor a nossa confiança, porque Deus diz, meus irmãos, que até aquele que se aproxima de Deus, no capítulo 11, versículo 3 de Hebreus, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tudo começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meus irmãos, a nossa vitória ela está longe. Sem fé, meus irmãos, o Senhor ele entristece. E aqui Zacarias ele começou a duvidar do anjo. Ele começou a duvidar. E o anjo Gabriel ele ficou extasiado. Quantas pessoas que o pastor fala, Deus toma o ministro, Deus toma a ministra, as irmãs estão cantando aqui na frente, profetizando a vitória. Quantas pessoas, meus irmãos, eles estão ouvindo a voz profética do servo do Senhor, da serva do Senhor, e tem entristecido o coração de Deus, porque não tem acreditado, porque não tem jogado para de lado a palavra da fé. Mas aquele que tiver fé, o Senhor disse que até os montes, aquele que tiver fé, aquele que tiver aplicação na palavra de Deus, ele será como os montes de Sião, que não se abalam. A fé, meus irmãos, ela começa primeiramente diante de Deus. A Bíblia fala, Paulo disse no capítulo 12, versículo 9 de 1 Coríntios, que a fé é um dom de Deus, que a fé é um dom de Deus, e
todos aqueles que vêm até Cristo, eles têm que acreditar. Quantas pessoas duvidam da revelação? Quantas pessoas duvidam do louvor? Quantas pessoas, meus irmãos, é impossível. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Cristo, capítulo 11, versículo 3, eu tenho que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Independente, meus irmãos, se nós estamos na igreja há 10 anos, há 30, 50, a fé permanece. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. A fé, meus irmãos, ela é importante para que nós venhamos receber as dádivas de Deus. Olha, a fé, ele disse para Timóteo no capítulo 1, versículo 5, que o fim do mandamento é um coração puro e uma fé não fingida. Nós temos que ter fé para receber de Deus a sua dádiva, o seu poder. Se nós formos ler a palavra de Deus, Jesus Cristo falou muito de fé. A mulher cananeia, ele falou: olha a fé. 8,26 de Mateus, a Bíblia fala, ele chamou os discípulos homens de pequena fé. Amém. Fé para homem. Jesus não precisa de fé. Jesus, ele é a fé. Jesus não precisa de fé. Jesus não precisa, meus irmãos, aleluia. Jesus não adoece. Jesus não tem dor de cabeça. A fé é para homem. Você que tem que acreditar. A Bíblia fala, meus irmãos, que a fé, que ele não creu, Zacarias não creu, e por causa da profecia, se fosse pela fé de Zacarias, João Batista não tinha nascido. Verdade, Deus, aleluia. Se fosse pela fé, meus irmãos, de Zacarias, João Batista não tinha nascido. Mas conforme a palavra do Senhor veio por Isaías, que ali a voz que clamava no deserto, ela tinha que vir, conforme a profecia, ela tinha que ser aplicada. Ali o Senhor cumpriu, porque a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24 de 1 Tessalonicenses: fiel ao que vos chama e também o fará. Meus irmãos, o Senhor não pode mentir, porque era uma profecia. Porque se fosse por Zacarias, João Batista não tinha nascido. Quem faltou fé dele, né? Se fosse pelo pai dele, não tinha nem existido. Mas como Deus preza pelo que ele fala, aleluia. Isaías falou: eis que a voz se clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitar suas veredas. Deus, ele foi e cumpriu a profecia. Mas Zacarias não creu, e ele era um homem justo, ele fazia tudo certinho, ele andava na justiça, ele era um homem reto, era sacerdote. E o Senhor, meus irmãos, ele está querendo que nós acreditamos na sua promessa. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o Senhor, quando vier na terra, será que ele vai achar fé na terra? Tudo é pela fé. Vocês estão aqui por causa da fé. Nós estamos na presença de Deus por causa que o Senhor nos colocou medida de fé. A fé, meus irmãos, ela transforma o homem, ela faz o homem, ela apaga até os dardos inflamados do maligno. Paulo falou 6,16 de Efésios: tomai o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. A fé, meus irmãos, é ela que faz o homem ver a Deus, é ela que faz o homem alcançar a salvação. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse no capítulo 10, no livro de Romanos, ele falou, meus irmãos, que a fé, ela vem com ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós acreditamos no Senhor, nós temos que crer no Senhor. Nesse momento, Zacarias, ele recebeu o preço da incredulidade. Ele ficou mudo, e a Bíblia fala que ele ficava cenando, saia lá para fora, ficava cenando, e o povo ficou preocupado porque ele demorou muito, não saía mais. Ele estava conversando com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel depois ele foi visitar a prima de Isabel, que era Maria. E 1,37 de Lucas, a Bíblia fala que o anjo chegou e falou que para Deus nada era impossível. Deus, ele faz tudo. O Senhor, ele faz tudo. Se o Senhor falou, minha irmã, que ele vai te dar, ele vai te dar. Se o Senhor falou que ele vai realizar, ele vai realizar. O Senhor, meus irmãos, ele quer que nós tenhamos, meus irmãos, a inteira certeza de fé. E a fé vem por onde? Vem ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Não é ouvir o gibi, não é ouvir, meus irmãos, os livros. O único livro que transforma é a palavra de Deus. Os outros livros, eles servem para reformar.
água, o que transforma é a palavra. Jesus falou 15:3 de João: vós já está limpos pela palavra. A palavra é como água, ela é tremenda. A Bíblia fala 4:12 de Hebreus que ela entra nos nossos ossos, nas nossas medulas, ela separa a nossa alma do espírito e discerne pensamentos. A palavra de Deus, ela é tremenda, e tudo vem por ela, o conhecimento vem por ela. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aos Efésios, capítulo 5:26, ele diz: purificando e lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Não existe, meus irmãos, outro caminho. A palavra é luz. O único produtor de fé é a palavra. O único gerador de fé, meus irmãos, é as Escrituras. Jesus Cristo deixou bem claro, meus irmãos, no livro de João, capítulo 5:39: examinai as Escrituras, porque é delas que tem a vida eterna. E o que gera a palavra? A fé, a palavra. O mais importante, nós expulsamos demônios, Deus usa através da revelação, nós usamos através da revelação. Nós fazemos maravilha, mas tem o principal, que é a palavra. Jesus falou para o diabo, 4:4 de Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a fé, meus irmãos, ela é tremenda. A fé. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele estava saindo de Betânia, estava com fome, logo cedo, e foi pregar no templo. Saía de manhã para pregar no templo, dormia em Betânia, saía de manhã para pregar em Jerusalém. E ele viu uma figueira, e saiu correndo com fome, estômago com fome, não tinha nada, ele tocou, capítulo 10 de Marcos, a figueira secou. Os discípulos: secou, como é que você fez isso? E o que ele falou? 10:27 de Marcos: para os homens tudo é impossível, para Deus tudo é possível. Tendes fé em Deus. Se falares para esses montes: passa para cá, ele vai. Se passar para lá, é tudo pela fé. É tudo. O homem, ele chega a Deus pela fé. Ele chega a Deus, porque muitas pessoas não saem de luta, não passam. Você está daqui 20 anos, você lembra: ô irmão, como é que está? Estou na prova. Ô irmão, como é que está? Estou na prova. Porque ainda, meus irmãos, não creem na palavra do Senhor. Não creem, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é como um martelo. Ela esmiuça a pena. A Bíblia fala, 23:29 de Jeremias: não é minha palavra como fogo, é como um martelo que esmiuça a pena. Ela derrota a rocha. Aquele que crê, o apóstolo Paulo falou, aquele que crê, capítulo 10, nunca será confundido, no capítulo 10 de Romanos. Aquele que crê na palavra, porque Zacarias perdeu a bênção. Zacarias podia ser lembrado, meus irmãos, como um grande personagem melhor, ele podia ser lembrado como uma pessoa melhor, mas ele não creu. O anjo Gabriel ficou chateado com ele. Olha, Zacarias, conforme você não creu, você vai ficar mudo, e quando cumprir o tempo, e quando cumprir a profecia ao tempo, você vai voltar a falar. Mas aí, eis a sua incredulidade. Eis a sua incredulidade, porque com Deus é fé. Jesus é fé. E Jesus falou no 9:23 de Marcos: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé, meus irmãos. A Bíblia fala que os antigos pela fé alcançaram testemunho. Os antigos venceram pela fé. Olha a oração de Ana. Ana, no capítulo 1 de Samuel, ela orou. E ela aí um dia ela fez um voto com Deus, né? Ela fez um voto, falou com o profeta dele, e aí ela teve um filho, Samuel. E Samuel, ele foi um profeta muito grande. Ele foi um profeta muito grande. Ele foi o último juiz de Israel, né? E foi um dos homens que mais orou na Bíblia, né? Ele, Moisés, primeiro Jesus, Moisés, depois ele, né? E o único que tem a prova aos ofícios de Cristo, né? Os 3 ofícios, que é profeta, né? Que é rei, juiz, né? E sacerdote, né? 7:15 de Hebreus: tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque. A mulher samaritana falou para Jesus, 4:19 de João: tu és profeta, né? E Jesus, a Bíblia fala que ele é juiz. 5:10 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, que ele vai julgar os vivos e mortos, né? Todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgado bem ou mal que fizemos na terra. E 5:27 de João diz que foi dado o poder para ele julgar os vivos e mortos. Jesus hoje ele é advogado, mas amanhã vai ser juiz.
Ele vai julgar, e o apóstolo Tiago diz que o juízo vai ser sem misericórdia. Então, meus irmãos, nós devemos ter fé, porque o diabo ele quer abater a fé. Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo pediu você para se andar como trigo, de um lado para o outro. Eu roguei ao Pai para que não desfaleça a vossa fé. O diabo queria desfalecer a fé de Pedro. E Pedro, Deus teve de misericórdia, porque Jesus é misericordioso. Ele falou para aquele homem gadareno: vai para a sua família e fala o quanto eu fui misericordioso com você. Jesus é misericordioso, e Ele que nos dá fé pela sua palavra. Meus irmãos, nós temos que crer no Senhor. Se o Senhor falar para você que Ele vai curar, Ele vai curar. Se o Senhor falar que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Nós somente temos que crer, porque aquele que crê, meus irmãos, vai alcançar rios de água viva. Aquele que crê, meus irmãos, ele vai alcançar do Senhor favor, ele vai alcançar do Senhor misericórdia. E nós devemos, meus irmãos, agradar ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus disse que aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar ao Senhor sem fé. É triste, é tão triste você falar alguma coisa para alguém e não acreditar em você, ele duvidar. Será que é verdade? Sei não. Aquela pessoa fala um negócio, eu não botei fé. Você fala assim, né? Botei muita confiança não. E com Cristo nós temos que acreditar, né? Porque nem que se for profetado, tem muitos profetados por aí, né? Tem muita profetada e tal. Mas aí a pessoa vai pagar com Deus. Deixa ela falar. Vai pagar com Deus. Mas você tem que crer na palavra do Senhor, porque aquele que crer na palavra do Senhor nunca será confundido. É tudo pela fé. Zacarias era um homem de Deus? Era sacerdote? Era, mas não creu. Não andou nada. Não creu. E o anjo Gabriel ficou chateado com ele. Olha, sinto muito do Zacarias, achava que você era 10, mas você não creu, meu amigo. Você vai ficar ainda mudo, para você aprender a crer na palavra do grande. E infelizmente não é mentira, Deus não é mentiroso. A profecia tinha que se cumprir, e nasceu o grande João Batista, que pregou o evangelho de arrependimento, né? O evangelho e o batismo de arrependimento. Jesus Cristo, ele pregou o evangelho de arrependimento. O evangelho é para se arrepender, né? O evangelho é para se arrepender. Muitas pessoas hoje em dia, meus irmãos, eles acham que o evangelho é só para tal e tal coisas. Não, o evangelho é arrependimento. A Bíblia fala 1,15 de Marcos. Jesus falou assim: arrependei vós e crede no evangelho, que é chegado o reino de Deus. E a Bíblia fala que os discípulos 6, 12 e 13 de Marcos, que eles pregavam o evangelho de arrependimento, ungia com óleo, expulsavam os demônios e curavam os enfermos. O evangelho é para transformação de vida. É para as pessoas que estão lá no mundo, que estão com uma vida totalmente errada, uma vida atrapalhada, destruída. Eles vinham até Jesus e seu novo homem. Paulo falou: despis do velho, capítulo 4, despis do velho homem. Nós devemos despir do velho homem, ser uma nova criatura. João Batista falou assim: olha, porque vocês devem produzir frutos de arrependimento. Evangelho é transformação. Ele pega um homem que está lá, um velho homem, faz o homem ser transformado. Ele faz o homem ser renovado pelo poder da palavra de Deus. É a palavra que tira o homem da condição que ele vive. O homem, meus irmãos, Paulo diz que o diabo ele exclui o entendimento. O que faz o homem não ter mais a confiança em Deus? Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios 4:4, 2 Coríntios: o Deus desse século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Deus. O evangelho ele transforma, ele faz o homem uma nova criatura. E o diabo ele tira o consciente do homem para que ele não ouça o evangelho da paz. Mas o Senhor, meus irmãos, ele diz que aquele que tem fé, tudo é possível ao que crê, e até os dardos inflamados do maligno são apagados para aqueles que depositam a fé, e aquilo que o Senhor fala, ele há de cumprir. Ao tempo do Senhor, a palavra de Deus a qual foi enviada, ela vai fazer efeito pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor, ele cumpriu a palavra dele, e nasceu João Batista,
e depois Zacarias voltou a falar normal, voltou a conversar normal, mas ficou ali uma lição para ele, que quando o Senhor fala, ele cumpre. Diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 24: fiel é o que vos chama e também o fará. O Senhor ele envia e ele faz. O Senhor não pode mentir, porque Ele é fiel e verdadeiro, e nele nunca houve engano. E o Senhor fala, Ele cumpre. O que o Senhor fala, Ele realiza. Ele diz, meus irmãos, que as palavras deles lá no livro de Marcos nunca ia deixar de ser passada. Ele nunca seria, meus irmãos, envergonhado em suas palavras, porque quando Ele fala, Ele cumpre, né? Quantas profecias, né? Tem irmãs que eu já vi tanto testemunho, irmãs que orou pelo filho 10 anos, 15 anos, e vem contar o testemunho, e vem com o filho na frente: olha, irmão, esse aqui é meu filho, esse aqui estava assim, assado, mas eu perseverei. Eu perseverei. O segredo com Deus é perseverar. O segredo com Deus não pode mudar a posição da língua, né? O apóstolo Tiago diz assim, que da mesma boca não pode sair nem bênção nem maldição. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Paulo falou que Deus não é Deus de confusão, capítulo 14, 2 Coríntios. Se Deus falou, vai fazer, né? E tem irmãos que é assim, você fala para ele: irmão, Jesus está te dando a vitória, a palavra, tal, tal, amém, tal. Daqui a pouco ele está falando a mesma coisa, a mesma negativa que ele estava anteriormente. Aí Deus fala que vai fazer, ele tira de Deus e coloca de novo, e tira de Deus e coloca de novo. Ou seja, a fé está o quê? Está inconstante. Paulo diz: é meninos inconstantes, levada em roda. Nós temos que ter, meus irmãos, certeza, força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a graça de Deus é a nossa força. Jesus falou ao jovem rico: devemos amar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e entendimento, e com toda a nossa força. Nós temos que colocar a fé diante do Senhor, porque Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele fala e cumpre, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, ficarmos de pé para nós já fazermos a oração, chamar algumas pessoas reveladas. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 26: que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis entre vós salmos, doutrina, revelação, línguas, interpretação? Faça de tudo para edificação, mas faça de tudo decentemente e com ordem, né? E tem pessoas que desacreditam da revelação, né? Você vê um monte de gente, mas ele existe, né? Infelizmente, tem aqueles que não creem, tem os que creem. Bem-aventurado é os que creem. Amém? Glória a Deus. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Deus, diante da Tua palavra. Nós estamos, Senhor, diante, meu Pai, desse culto, meu Pai, clamando, Senhor, aqui agora. Coloca, meu Pai, a medida de fé. Senhor, meu Deus, o Senhor disse, meu Pai, tudo é possível que crê. 9:23 de Marcos: se tu pode crer, tudo é possível que crê, meu Pai. Vem da fé, Senhor, para vencer as lutas. Vem da fé, Senhor, para vencer as provas. Vem da fé, meu Pai, para vencer a guerra. Vem da fé, Senhor, para vencer, meu Pai, o mundo cruel. Para vencer, meu Pai, o pecado. Para vencer, meu Pai, as coisas, meu Deus, que vêm contra nós. Coloca, meu Pai, a medida de fé e dá a vitória pelo poder da oração. Realiza, meu Pai, a Tua obra e dê, meu Deus, dá a vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, meus irmãos, com palmas e glória a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo está tocando no ouvido de duas irmãs. De vez em quando você sente algumas pontadas e você acha que até inflamação. Jesus Cristo quer dar a cura divina e Ele quer colocar sobre você, meus irmãos, aleluia, a porção da cura e da saúde. O próprio apóstolo Pedro diz: Enéas, receba a saúde em nome de Jesus Cristo. A saúde vem de Deus. São duas irmãs, Jesus coloca as suas mãos. Você é uma, falta mais uma irmã
Jesus Cristo dá a cura da irmã, vem correndo. Jesus Cristo recebe agora, recebe o milagre, em nome de Jesus Cristo. Hoje você Jesus coloca as tuas mãos. A Bíblia fala que os discípulos 6, 12 e 13 de Marcos, eles pregavam o evangelho de arrependimento, ungia com óleo, expulsavam os demônios e curavam os enfermos. Jesus coloca as tuas mãos, realiza, meu Pai, a tua obra. Sai daí enfermidade, receba a cura divina, o milagre, sai todo mal. Jesus já te dando a vitória, viu? Dá glória, aleluia, oh glória, aleluia, Jesus. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui. Jesus está repreendendo. Tem uma pessoa que Jesus está colocando fortalecimento. Pega daqui, às vezes sobe até aqui. Jesus Cristo está dando fortalecimento nos nervos. São duas irmãs. Jesus te dá a vitória. De vez em quando você sente e fala: será que é um esporão? Será que é alguma coisa do tipo? Jesus Cristo está dando fortalecimento, está dando a vitória para você. Ele é foda, irmã. Volta mais uma irmã, que é o milagre das mãos de Deus. Eu não insisto, Jesus não confirma. Jesus te dá a cura divina para os nervos. É a bênção, o milagre. Eu não insisto. O apóstolo Paulo diz 6,24 de Romanos, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo é possível que crê. Jesus Cristo dá a vitória para você aqui agora. Vem correndo, não quer o milagre, dá glória a Deus. Aleluia, oh glória. Jesus, coloca as tuas mãos, repreende, Jesus, toda a fúria, repreende, meu Pai, toda a obra do inferno. Receba a cura divina, o milagre, em nome de Jesus Cristo. Jesus já te deu a vitória. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Jesus curou uma irmã aqui no começo de câncer, né? Na garganta, né? Tantas curas, tantas bênçãos, e alguns irmãos já contaram o testemunho, né? É para a glória de Deus e para a edificação da nossa fé. O apóstolo Paulo disse que era para a edificação da nossa fé, né? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus está dando livramento de pressão baixa. Ele está normalizando a pressão de duas irmãs. Jesus Cristo, Ele dá a saúde, Ele dá a saúde, Ele dá o livramento, e Ele quer normalizar a pressão. De vez em quando você sente uma tontura, e Jesus Cristo está normalizando. Você uma, falta mais uma pessoa, irmã Madalena, recebe a vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus diz assim, ó: nem mal sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. São duas irmãs, Jesus Cristo cuida da sua casa. Tem pessoas que queriam fazer mal lá no teu lar, mas Jesus Cristo está pondo por terra. Quem é o milagre das mãos de Deus? A irmã é uma, falta mais uma pessoa. Jesus Cristo está fechando a boca do leão. Tem pessoas que estão de olho para fazer o mal lá na tua casa. Você até já sentiu, não confio. Jesus Cristo está te guardando, irmã Madalena. Dá glória a Deus. Nem mal sucederá. Nem mal sucederá. Nem praga alguma chegará na nossa tenda. Aleluia, glória a Deus. A irmã estava aqui com um carro. Jesus Cristo livrou ela, o carro rodou assim, né? Rodou. Ela veio falar comigo, falou: irmão, até contou o testemunho aqui, né? Contou o testemunho, falou: irmão do céu, parece que alguém pegou minha traseira e fez assim, ó. Jesus falou, 91 anos, o salmista diz, 91 anos, o Senhor enviará os seus anjos para guardar onde? Em todos os caminhos. É Deus que guarda, né? É Jesus que guarda. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus está repreendendo a sinusite, muita dor. Jesus repreende e normaliza, vem correndo. Jesus está te dando a vitória. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Dá glória. Dá glória. Jesus, coloca as tuas mãos. Repreenda esta enfermidade, Jesus. Coloca, Senhor, a cura divina. Recebe o milagre em nome de Jesus. Para a glória do Senhor nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando.
lugar. Amém, Jesus, glória a Deus. Jesus Cristo, irmão, Ele está repreendendo aqui. Jesus, Ele está curando os nervos, mão que dói, começo de reumatismo. Jesus está repreendendo. Não confie, a irmã Berenice. Jesus está tirando essa enfermidade, viu? E te dando a cura divina. Glória a Deus. Quem ficou feliz de Jesus te abençoar, levanta as mãos. Aleluia, glória a Deus. Amanhã, meus irmãos, é terça-feira. Na quarta-feira nós estaremos aqui na campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. A Bíblia fala lá em Apocalipse 12, 11, 12, que os irmãos venceram Satanás pelo sangue, venceram pelo sangue, e ele acusava eles dia e noite. O diabo é terrível, né, irmão? Jesus falou: ai dos habitantes da terra, né? Capítulo 10 de Lucas, né? O discípulo chegou: hoje nós expulsamos os demônios e fizemos um monte de coisa. Ele falou: o quê? O que vocês estão felizes? Vocês têm que se alegrar que o nome de vocês está lá na terra. Os capirotos vão embora mesmo, que tem poder, né? Mas ai dos habitantes da terra, porque eu vi como raio, né? Descendo a voz como um raio de luz. E só nós somos livres, meus irmãos, se Jesus estiver conosco. Tem aquele hino, né, do Luiz Carvalho: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, né? Mas quem tem Jesus Cristo no céu tem morada, né? Quem tem Jesus tem. Nós passamos as lutas até gostosas, né? Porque nós sabemos que nós temos caminho certo, né? E muito nos odeiam, é normal, né, irmão? A Bíblia fala que 10:16 de Lucas fala: ai de vós quando falarem bem de vós, porque faziam assim os seus pais, os falsos profetas. Se falam mal de você, se não querem bem a você, se alegra, porque Jesus está na sua vida e você está no caminho certo. É difícil falar bem de nós, né? Aí eu fico preocupado, né? Porque assim diz Jesus: faziam seus pais aos falsos profetas, porque na verdade nós vamos ser perseguidos, né? Perseguidos. E nós temos que se alegrar que nós estamos no caminho para a vida eterna. Meus irmãos, vamos fazer a última oração. Aleluia, glória a Deus, para nós retornarmos para os nossos lares. Que Deus abençoe. E os irmãos continuem orando por esse trabalho evangelístico. Eu tenho certeza que o Senhor vai salvar as almas. Que Deus abençoe aos irmãos, a todos presentes, né, de modo geral, que vieram até aqui, a irmã Madalena, que vieram nos prestigiar. Que Deus abençoe, né? E a outros também, os que não puderam vir, que o Senhor venha abençoar e venha dar a vitória. Meus irmãos, vamos fazer a última oração. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, pedindo, meu Deus, a tua força, pedindo, meu Pai, a fé divina no Senhor. Ó Deus tremendo e poderoso, abençoa, meu Pai, as irmãs, Senhor, abençoa, meu Deus, os irmãos, Senhor, meu Pai, aqueles que não puderam vir, aqueles, meu Pai, que não puderam estar presentes, abençoa aqui agora e dai a bênção, meu Pai, e a vitória no nome santo de Jesus Cristo. Realiza, meu Deus, a tua obra em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu vou fazer aqui, meus irmãos, a bênção sacerdotal. Eu sempre faço a bênção apostólica, mas diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto e sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vá em paz, o Espírito Santo vos acompanhe e vos guarde em nome de Jesus.